Ok, peraí. Bom dia, amigos. Estamos aqui mais um dia reunidos, mais um domingo para o nosso culto matinal dominical. Nós louvamos a Deus e agradecemos pela oportunidade que Ele nos dá a cada domingo de estarmos aqui refletindo na palavra de Deus, tendo momento de fé, de crescimento espiritual. Nós vamos iniciar e vamos estar agradecendo a Deus pelo dia, pela nossa vida, porque Deus está sempre nos orientando, Ele é o nosso conselheiro e tudo que nós pensamos, todas as nossas decisões, Ele está dirigindo tudo e nos dando sempre o melhor caminho, porque nós confiamos nele e entregamos a Ele toda a nossa vida, todos os nossos planos, tudo está nas mãos do Senhor nosso Deus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está ao meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos porque nós podemos confiar no Senhor. Nós sabemos que todos os teus planos para nós não são frustrados, porque o Senhor dirige os nossos passos, o Senhor nos conduz a caminhos aplanados. Obrigada, Senhor Jesus, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome. Obrigada, Senhor, por essa semana que passou, porque o Senhor nos conduziu, nos abençoou, nos livrou de todo o mal. Por isso, a cada dia nós temos um coração agradecido. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te louvamos, exaltamos o teu nome. Dá-nos a tua bênção agora no estudo bíblico que vamos ter. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que essa palavra seja verdadeiramente alimento espiritual para as nossas vidas, Senhor, e que ela possa cada dia mais fazer parte de nós, Senhor. Obrigada, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que está participando conosco, assistindo agora ao vivo. Os que vão assistir mais tarde, que a tua bênção alcance cada um deles, os seus familiares, os seus queridos, aqueles que pedem as suas orações, as nossas orações, todos aqueles que estão enfermos, tristes, abatidos, necessitados. Estenda, Senhor, a tua mão sobre a vida de cada um deles e sobre a nossa vida, Senhor.
Dá-nos a tua bênção nesse dia, nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. A graça e a paz de Cristo sejam todos os irmãos e irmãs, mais nessa manhã. Continuando o estudo de domingo, nós falamos sobre alma vivente e espírito vivificante. Todo aquele ser adâmico que tem um encontro real com Cristo, ele se torna espírito vivificante e tem um novo corpo, como eu falei a vez passada. Embora com esse corpo físico, mas há um corpo espiritual. Por isso que ele diz, se há um corpo psíquico, há um corpo pneumático. Foi o que nós falamos a vez passada. Hoje quero dar continuidade lendo o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45. Pois assim está escrito, Paulo escrevendo essa carta à igreja de Corinto. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. Todos nós somos descendentes dele. O último Adão, Jesus Cristo, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Primeiro é natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, como nós trouxemos aquela imagem que estava afastada do Criador, agora em Cristo ele está nos reconciliando, como nós falamos a vez passada, e agora nós temos uma nova forma de vida. Nós somos novas criaturas, espíritos vivificantes. E eu quero falar hoje no tema o ser humano, espírito vivificante. O que diferencia aquele velho homem chamado alma vivente desse novo homem ser chamado espírito vivificante? O ser alma vivente pensa e vive para si. Foi o que aconteceu com o primeiro Adão quando ele se afastou de Deus. Ele se individualizou, tornou-se indivíduo e deixou de ser pessoa. Esse homem usa da observação. Ele vê, e depois ele compara o que ele está vendo, e depois ele conclui uma conclusão pessoal para se relacionar ou não com algumas pessoas, ou se relacionar com algo ou alguma coisa. Ele sabe a respeito de si e procura entender, às vezes, a si mesmo, que às vezes mesmo ele fala, eu não entendo nem a mim mesmo. Muito menos eu me compreendo, às vezes ele diz. Mas ele não tem a compreensão clara. Então eu quero falar 3 palavras hoje, trabalhar em cima dessas 3 palavras para entender o que é esse novo ser espírito vivificante. O homem alma vivente, ele sabe as coisas. Ele tem informações e ele sabe das coisas. O saber não tem relação com a sabedoria. O saber ajuda a ter sabedoria. E a sabedoria chamada humana e a sabedoria divina. Sabedoria humana é um acúmulo de informações e conhecimentos que as pessoas vão adquirindo. E a sabedoria divina, ela não provém exatamente nesse contexto do acumular. Ela é recebida, ela é graciosa, ela é abençoadora e ela provém de Deus, vem do alto. E essa tem como princípio o temor de Deus, não é o temor a Deus, não. É o temor do Senhor, o quanto Ele nos ama. Então, nós podemos ver que a compreensão que às vezes esse homem tem em relação ao outro, ele precisa entender que é fruto de uma comunhão, o que gera o conhecimento. Então veja como é interessante. Deus fala nas Escrituras
que ele não quer ser reconhecido. Deus quer ser conhecido. E Deus quer que a gente conheça ele e prossiga conhecendo ele. Mas ele não quer ser, volto a repetir, reconhecido. O reconhecimento é muito comum daquele homem chamado alma vivente, homem natural. O homem espiritual já não se preocupa nesse contexto do reconhecimento. Então, o reconhecimento é próprio do saber e do entendimento humano. Então, o que é o saber? São as informações adquiridas. E falei que as sabedorias são distintas. E a sabedoria humana, ela difere da de Deus, porque a de Deus tem o temor de Deus. Diz que o mal teme e treme a Deus. Teme? Não. Ele treme de Deus, mas ele não tem temor de Deus. Então ele tem temor a, mas não temor de. Então ele conhece Deus por fora, então ele reconhece Deus, mas ele não conhece Deus por dentro. O saber, então, são as informações que você adquire. E você passa a ter aquilo que a gente chama um pensamento a respeito das coisas, de si mesmo, dos outros. E depois você passa a ter o que nós chamamos de entendimento, que é o entendimento que é a parte intelectiva do saber. Desse saber que você foi adquirindo, que está relacionado com a inteligência, a maneira de pensar, e relacionado com a alma do ser. Mas a compreensão, essa palavra compreensão, aquilo que você prende com você, é muito mais. Ela é parte da intuição, é intuitiva. É de íntima comunhão que você tem de uma consciência do Espírito para com o Criador, ou para com as coisas verdadeiras ou com a verdade. Então nós temos essas três palavras: saber, entender e compreender. Cada uma ocorre num nível específico e todas carreiam para um fim comum. Para ver o conhecimento, é imprescindível a compreensão. Isto é, a consciência real do outro ou do que é revelado para ele. Eu vou contar aqui um contexto assim. Eu gosto de contar essa historinha porque ela ajuda a entender muito. Um pai tinha um filho e ele disse para o filho: quando você sair de casa, filho, fecha o portão. Você ouviu o que eu disse? Ele falou: sim, senhor, eu ouvi. Aí o pai sai e o portão está de que jeito que você acha? Aberto. O pai chama esse filho e fala: filho, você não ouviu o que eu disse? Ele falou: ouvi. Você entendeu o que você tinha que fazer? Ele falou: entendi. O que era que você tinha que fazer? Ele falou: fechar o portão. E por que você não fechou? Ah, eu estava com pressa. Ele começa a se justificar ou jogar a culpa em qualquer outra coisa. É isso que acontece conosco. Mas quando a pessoa compreende por que fechar o portão, é para que alguma coisa não saia ou para que alguma coisa não entre. Ele vai tendo uma compreensão do porquê o portão tem que ficar fechado. Para que algo não ficando aberto, como é o caso do portão em específico, alguém não saia, corra, saia para a rua, possa sofrer um acidente, ou algum animal feroz possa entrar. E assim por diante, a gente percebe que o entendimento está no nível do coração, da alma. Mas a compreensão está no nível do coração, mas a nível do espírito. Uma vez que a pessoa compreende, aquele pai agora diz para o filho, e ele pode corrigir muitas e muitas vezes. Um belo dia, o pai sai e o portão está fechado. O outro dia o pai sai e o portão continua fechado. Aí ele fala: meu filho não só ouviu o que eu disse, ele entendeu por que do fechar o portão. E ele compreendeu por que tem que fechar. Nunca mais precisa falar nada mais para esse filho. Essa história me ajuda a colocar um ponto interessante para entender essas três palavras. Que a gente sabe a respeito de Deus. A gente entende alguma coisa de Deus até que alguma coisa não vai do jeito que a gente quer. Aí o velho homem começa a reagir e não mais agir. Mas o que compreende, ele deixa a reação
porque ele compreendeu o amor do Pai, o temor de Deus, e, consequentemente, ele expressa esse amor através da sua vida. Quantas vezes você já não ouviu alguém dizendo: eu sei o que você pensa, mas eu não te entendo. Eu até te entendi hoje, mas eu não te compreendo. Essa expressão do homem que tem alma vivente. Como ele vê, como ele pensa, como ele analisa, como ele compara, como ele conclui, como ele sente, como ele age e reage. O homem espírito vivificante, ele cresce em conhecimento, porque Deus quer que a gente continue conhecendo ele, cresça em conhecimento, em graça e em verdade, como Jesus Cristo, quando pequena criança, crescia em sabedoria, estatura física e graça, diante de Deus e diante dos homens. Assim, esse novo homem, que nasceu a partir do velho homem, com esse encontro com Jesus Cristo, tem essa condição de uma nova vida. Por quê? Porque a gente aprende com Jesus que Jesus perguntava sempre, quando ele encontrava com alguém, e alguém pedia alguma coisa para ele. Ele não ia olhando, analisando e já fazendo um pré-julgamento e querendo ajudar. Não, ele falava: o que você quer que eu te faça? Quer seja deficiente físico, quer seja deficiente visual, deficiente auditivo, sempre ele esperava uma consideração do que aquela pessoa estava querendo dele. O que você quer que eu te faça? Quando ele encontrava alguém que pensava a respeito de um tema ou um assunto, ele perguntava, antes de falar o seu pensamento, ele perguntava: como que você pensa a respeito? Conforme você pensa, você vai ter uma maneira de analisar e vai julgar e vai concluir. E aí eu posso dar um outro pensamento que você deve não achar como algo que é contrário, mas que possa conduzir a um ponto comum e te ajudar a ver de outras formas o mesmo tema ou o mesmo ponto de vista que você está olhando. A gente vive muito melhor sendo conhecido e deixando-se conhecer do que querendo ser reconhecido e querendo reconhecimento. O homem que é espírito vivificante, ele usa do entendimento para, num contexto, trabalhar alguns pontos que são fundamentais para chegar sempre a uma compreensão, para depois ele ter uma ação. Então vamos entender o Salomão. Salomão teve uma divergência entre duas mulheres que tinham 2 filhos, um morreu e o que estava vivo ficou sendo reivindicado pelas duas. E Salomão, não sabendo do que aconteceu especificamente, ele usa de sabedoria, do saber, com sabedoria divina, e de entendimento para poder, tendo uma compreensão, fazer uma análise de justiça e de forma justa. Então, o que é a sabedoria de um saber que trouxe uma sabedoria dos céus? É entender a natureza das coisas. Então, o que ele pediu? Ele pediu uma espada. E falou: olha, eu vou cortar essa criança ao meio. A mãe verdadeira, a natureza de uma mãe verdadeira foi: não corta. A outra disse: metade para mim, metade para você. Essa já ele percebeu que tinha algum contexto fora da natureza. Guarda essa palavra, fora da natureza. Então, a natureza das coisas é importante. E o entendimento para discernir a diferença entre as coisas. Aí ele usou do entendimento para diferenciar entre as duas mulheres. Você falou: essa é a mãe verdadeira e essa não é a mãe verdadeira. E a partir daí, o que ele faz? Ele simplesmente fala: tira essa criança dessa mulher e dá para outra, porque a outra é a mãe verdadeira. Então ele usa da compreensão e pratica a justiça, dando o filho a quem de direito. O saber e entender ajuda a compreender, queridos. Só saber não significa nada. Só entender é uma parte mediana quanto ao saber adquirido. Mas o compreender
é você ter a capacidade do conhecimento, é de conhecer. E para que haja esse conhecimento, é necessário o que nós chamamos comunhão. Até o amor ágape, existem muitas formas de amor, já falei a respeito disso. Só tem um amor, o amor divino e o amor que ele pediu para que a gente se amasse uns aos outros. Com esse amor divino, chamado ágape, desinteressado. Esse amor ágape, desinteressado, tem que ser compreendido para que haja o conhecimento e a comunhão. Isto é, quando Jesus já estava para ir embora, ele resolveu fazer umas perguntas para Pedro. E ele disse: você me agapa mais do que a esses? Que eram aqueles amigos que ele estava quando ele voltou a pescar. Já Jesus ressurreto faz essa pergunta e Pedro responde: sim, eu te filio. Eu tenho um amor assim, eu gosto do Senhor, um amor assim, de amigo, fraterno. Ele falou: não, eu não estou perguntando isso, estou perguntando se você me ama de forma desinteressada. E na terceira vez ele fala: então você me ama de forma interessada. Mas em nenhum momento Jesus questionou, apenas posicionou ele para ele ter uma compreensão do verdadeiro sentido do amor que leva a um contexto de comunhão. Então ele tinha até aquele momento com Jesus uma relação de amizade. Mas ele não conhecia plenamente Jesus, embora andando com ele durante 3 anos. A mesma coisa aconteceu com a vida de Jó. Jó era um homem íntegro, mas ele não era justo, e Deus queria mostrar o verdadeiro sentido da justiça. Então Jó sabia a respeito de Deus, ele sabia. Ele tinha até medo de Deus, não temor a Deus, não respeito a Deus, mas medo. E os filhos faziam uma festa, eles logo já faziam alguma coisa, faziam sacrifícios, para que Deus não se desagradasse deles. Preocupado sempre em querer agradar a Deus, fazer alguma coisa para ser reconhecido. Aí Deus permite que ele passe por várias situações na sua vida, e 3 amigos religiosos vão estar com eles, e um 4º amigo religioso, o Eliú, mais novinho, que não pertencia bem a um contexto religioso, fez ele enxergar de uma maneira plena que ele não poderia ser taxado como ele se taxava de tão justo, a ponto de ser mais justo do que o próprio Criador. Eliú, lá no capítulo 35, faz algumas perguntas para ele. Pergunta: se você for bonzinho, o que você muda em Deus, Jó? E se você for malzinho, o que você muda em Deus? O bom e o mal que você fizer aqui nessa vida, nessa terra, você está fazendo para você mesmo e para os que estão ao seu redor. Até o dia em que ele quis conversar com Deus, porque ele falava: Deus, você é aquele que está aí presente, eu sei que você existe, eu sei, eu quero te servir, mas eu não estou entendendo nem o que está acontecendo comigo. Olha, eu olho para os lados, vejo aqueles que não querem nada contigo, não acontece nada com eles, mas eu quero estar contigo, mas quero ter comunhão contigo, mas está tudo errado. Ele falou: faça quantas perguntas você quiser. E ele perguntou: o senhor fica se escondendo? Aparece, eu quero bater um papo cara a cara com o senhor. Aí Deus foi conversar com ele. Depois conversou com ele. Aí Deus falou: então eu vou perguntar umas coisas para você. Quando eu estava fazendo o universo, Jó, aonde você estava? Ele falou: não sei. Ele fez 40 perguntas para Jó. Falou as coisas bonitas, coisas feias, coisas sábias, coisas loucas, e ele não conseguia responder nada. Depois disso, Jó passa a conhecer, com essa experiência desse diálogo com Deus, passa a conhecer, ter uma consciência de quem Deus é. E ele viu a sua limitação. Aí ele falou: agora eu ponho a mão na minha boca. Agora eu não falo mais nada. Antes eu tinha ouvido falar de ti. Eu sabia. Eu queria até te entender, mas eu não te entendia. Mas agora eu te conheço. Agora eu não falo mais nada. E quando ele estava orando pelos 3 amigos religiosos, amigo legalista, o amigo moralista e um dogmático da doutrina, ele estava orando por eles, Deus restituiu a bênção para o Jó. Então nós precisamos entender o seguinte, que compreensão de Deus é o mesmo de que ter comunhão com Deus.
Viver em relação com pessoas ou com Deus é estar com, é estar junto, é estar próximo, estar aos pés. Isso é relação, é relacionamento. Agora, se você quiser ter comunhão, é estar em. Estar em é ter a mesma identidade, é ter a mesma natureza, é ter o mesmo propósito. Por isso, a palavra de Deus diz: quem está em Cristo é uma nova criatura, e não quem está com Cristo. E a gente vê muitas pessoas falarem: vai com Deus. Não, esteja em Deus para expressar a essência do que Ele é. Por Ele ser tão grande e você está contido nele, Ele que dirige as nossas vidas. Nós não podemos ter uma direção própria. Então, a imaturidade do homem adâmico, e nós como filhos adâmicos, da pessoa, mesmo que seja, inclusive espiritualmente falando, caracterizado pelo saber intelectivo. Esse saber que a gente fala é uma sabedoria humana, até é chamada por Tiago demoníaca e terrena. A maturidade faz com que a pessoa, inclusive quanto à forma espiritual de ser, é caracterizada pelo conhecimento, isto é, pela compreensão e comunhão com responsabilidade, com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Veja como é interessante. Deus, por meio de Jesus Cristo, Espírito vivificante, como nós lemos aqui em Coríntios 15, ele transmitiu o amor do Pai para nós, para que nós, homens, pudéssemos compreender e conhecer a Deus como Pai, e não simplesmente Deus como Deus. Porque quem pensa em Deus como Deus, apenas reconhece pelo seu poder, pelo seu interesse. E aqui não. Ele passa a nos mostrar e revelar Deus como Pai. E o próprio Deus diz, através do seu Santo Espírito, que Ele quer que a gente continue conhecendo Ele e prossiga conhecendo Ele. Razão da Bíblia afirmar que o amor de Deus, esse amor ágape, excede todo entendimento, excede. Ele vai além do entendimento. Então, para onde vai esse amor de Deus? Ele vai para o nível do Espírito. É a compreensão desse amor, que é o limite. O entendimento é o limite intelectivo do saber. Mas ele quer que vai além, que excede a isso. Então, é quando a gente passa a ter a compreensão de Deus. Você tem medo de ser mal entendido? Se você disser sim, eu vou perguntar também, você tem medo de não ser reconhecido? Se você disser sim, eu gostaria de ser reconhecido pelo que eu estou fazendo, pelo que eu sou. Você tem medo de abrir mão dos seus interesses pessoais? Abrir a sua agenda para outras coisas? Seus direitos e privilégios? Se você falar sim, ainda a gente está vivendo, embora sabendo a respeito de Deus, tendo entendimento de Deus parcial, a gente não tem ainda a compreensão plena de Deus. No entanto, você sabe, por exemplo, que uma pessoa deve amar. Todo mundo sabe. Até mesmo aquele que não crê em Deus fala, eu sei que eu tenho que amar. Eu devo amar. Como é que a pessoa que ama deve se comportar? A pessoa sabe. E você sabe e entende e tem a sua opinião de como a pessoa que ama deve se comportar em relação a outra e com relação a si mesmo e com todas as coisas. Observe, veja menos. Jesus falou, se os teus olhos te escandalizam, veja menos. Se a tua mão te escandaliza, corta fora. Mas não é no sentido de cortar. Não use ela para outra coisa, a não ser para revelar a glória de Deus. Os pés para revelar a glória de Deus. Compare menos as coisas. Pensa menos em comparação. Conclua menos. E viva o perfeito amor, esse amor desinteressado, querido. Que o medo é lançado fora quando ele está presente. 1 João 5, versículo 18. Mateus 7, 21
23, eu quero caminhar agora para o fim. Jesus afirma que no dia do juízo, muitos que dizem Senhor, Senhor, vão dizer para ele: Senhor Jesus, lá no dia do juízo, em teu nome nós não profetizamos? Em teu nome nós não fizemos maravilhas, milagres? Em teu nome nós não expulsamos demônios? E ouvirão de Jesus: nunca vos conheci. Estou falando de conhecimento, compreensão. Nunca vos conheci. Jesus falando para eles: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Como Jesus, agora glorificado, como Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, pode dizer, não conheço alguém? Jesus sabia e entendia quem eram essas pessoas que chegaram agora diante dele e falaram coisas que eram próprias de um contexto da religião. Mas não tinham comunhão com eles, porque eles praticavam a iniquidade. E o cetro do reino de Deus é produzir a justiça e a equidade. O juízo não é uma ação religiosa cumprida ou não, de forma certa ou não, mas de uma comunhão amorosa, sensível em fazer a vontade de Deus. É o que ele especifica lá. Esses são os que fazem a vontade do meu Pai. E o que é interessante, o comportamento e a forma de falar denunciava a natureza, querido, presta atenção, a natureza do relacionamento, que não era de comunhão deles. Eles conheciam Jesus, mas Jesus não o conhecia, porque não tinha íntima comunhão. Não havia compreensão, havia até entendimento, mas não havia compreensão. É que nem aquele filho do portão. Fecha o portão, você ouviu? Ouvi, sim, Senhor, Pai, ouvi. Você entendeu o que eu disse? Entendi. E por que você não fechou o portão? Porque faltou compreensão. Então, esse relacionamento que acontece é falta desse amor, dessa maturidade, dessa comunhão mais íntima que nós precisamos ter com o Pai e com os irmãos. Relacionamento com expectativa interesseira, para a pessoa ser reconhecida, passar por bonzinho, certinho, justinho, que tem seus direitos e privilégios garantidos para serem aprovados, inclusive no dia do julgamento, como esses chegaram para Jesus. Mas o que eles faziam não tinham valor nenhum, eram obras mortas, porque não tinha consciência nem a compreensão do que, por que eles estavam fazendo aquilo. Também em Mateus 25, os versículos 34 e 40, ele fala a respeito dos justos. Justos são aqueles crentes, santos, e que entram em comunhão com Deus, têm uma consciência para com Deus, que são chamados os justos, que praticam a justiça. Ele falou, esses vão encontrar com Jesus e vão ser separados, bodes das ovelhas. E aí ele vai dizer para esses separados, que são justos, são chamadas as ovelhas do Pai, ele fala para eles entrarem no reino, nesse dia, na vinda de Jesus. Aí ele fala assim, por que ele permitiu esses entrarem? Porque ele falou, eu tive fome e vocês deram de comer, tive sede, vocês deram de beber, estava doente, vocês foram me visitar. Aí a gente pensa que é o contexto da obra que eles estavam fazendo. Não, não era o contexto da obra. O comportamento deles é porque eles estavam em íntima comunhão com Deus e com os irmãos. E eles faziam isso não porque eles estavam constrangidos para serem vistos ou reconhecidos ou manter os seus direitos ou seus privilégios em relação a esse contexto de visita. Não, não é isso. É porque eles faziam isso com amor. Tanto é verdade que eles viraram para Jesus e falaram, quando, presta atenção, enquanto os outros falaram, nós não fizemos em teu nome, eles falaram assim, quando nós te vimos? Eles faziam por quê? Porque eles amavam. Eles não faziam por interesse, não faziam por troca. Troca é comércio. Quem inventou esse negócio foi Satanás. Quando ele achou, fazendo a coisa certa, ter direitos a mais. Fazer comércio. Troca com Deus. Jesus falou, Deus não quer que faça troca, nem comércio nas coisas de Deus. Porque Deus
dá com alegria. E ele quer a mesma coisa que aconteça com o ser humano, ser um doador, aquele que serve por amor e não por obrigação, senão é servo e não é filho. Aí ele vira para os outros, quando eles perguntaram, quando nós te vimos assim, ele falou, ó, quando eu tive isso, vocês me viram. Ele falou, mas não era o Senhor, era uma pessoa qualquer. É quando vocês viram os pequenininhos meus, os meus irmãos. Quando vocês viram aqueles que realmente, a sua imagem e semelhança, mesmo caída, precisavam de alguma coisa, vocês foram socorrer. Aí os outros, eles falaram que não era o bendito do Pai. Olha que coisa incrível. E ele falou assim, que eles não foram. Ele falou, e quando nós te vimos? Tá vendo? E quando nós te vimos? Eles tinham os olhos físicos para ver os problemas. Mas eles não tinham os olhos do coração, do entendimento renovado. E os olhos do espírito abertos. Eles tinham só os olhos físicos abertos. Quando nós te vimos? Não te vimos, Jesus, assim. Ele falou, quando você deixou de fazer um desses mais pequenininhos irmãos, você deixou de fazer para mim. Então, por que Deus permite ainda pobreza? Jesus passou aqui e falou, pobres vocês vão ter sempre com vocês. E por que ele permite diferença social? Parece que ele permite dificuldades. Parece que ele permite fome. Parece que Deus permite injustiça. Parece que Deus ainda permite doença. Parece que Deus permite até que justos sejam presos. Por que isso Deus permite? É porque desde o começo Deus falou que era para comer de todas as coisas, menos de uma. Decisão. Uma, não. O homem foi comer o que não era para comer. Mas ele poderia comer de todas as coisas. Deus não tirou a fome, querido. Comer é um contexto próprio de quem tem fome. Mas quando a gente senta na mesa, a gente quer agradecer o alimento para a barriga da gente. A gente não quer agradecer o alimento para a comunhão das pessoas que comem com a gente. Esse é o grande problema. Tem gente que ora pela comida que está na mesa. A gente tem que orar pela comida que está na mesa, agradecendo para poder ter pessoas para partilhar a comida que está na mesa. É assim que Jesus falou em várias parábolas, em várias situações da sua vida. Então por que ele permite tudo isso? Doença, dificuldade, fome, injustiça. Falou, isso é consequência da própria queda do homem. E por que ele permite até o mal ainda ficar aqui com a gente? Porque ele usa do próprio mal para fazer algum servicinho sujo. Para Jó ele teve que pegar o mal. Ele falou, vou pegar quem para fazer um servicinho sujo para mim? Uma criatura também. Aí ele permite e põe limite. Veja como é interessante. Tudo isso aqui é para promover a comunhão entre as pessoas. Riqueza e pobreza é um gradiente que tem que ser visto não como um contexto de diferença, mas sim de aproximação, de conhecimento do Estado. Por isso que Jesus, quando Judas falou para ele, por que não deu esse perfume que jogou na sua cabeça para dar aos pobres, vender e dar aos pobres? Ele falou, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Então não tem pobreza zero. E por que não tem isso? Porque se todo mundo não tivesse necessidade de nada, não existiria o quê? Comunhão. Seriam indivíduos independentes. E Deus, que é independente, que não precisava de nada, se tornou dependente por amor a nós. E de uma maneira interdependente. Não que ele dependa do homem, mas interdependente para que o homem, junto com ele, possa fazer com que a vida seja mantida nesse universo. Foi por isso que ele nos criou. Ele não nos criou para ele. Ele nos criou para, junto com ele, mantermos a vida planificada. É isso que ele nos convida para entrar nesse livro da vida do Cordeiro, que é a nossa vida existencial. Então ele permite essas diferenças para que haja comunhão, para revelar o seu amor, para revelar o conhecimento de Deus de forma espontânea, sem perspectiva de devolução, de troca, de retorno. Por isso que ele contou uma parábola dizendo, quando você sentar à mesa, convida para comer junto com você quem não pode te restituir o que você está dando. Ele não está falando para convidar pessoas que estão jogadas na sarjeta. Ele falou, não, aquela certeza que elas nunca vão poder dar nada. O que ele está falando aqui não é pegar os que não tem nada na vida para trazer nesse momento. Não, não. Ele está falando para ir muito mais além. Ele não está dando o entendimento, ele está dando a compreensão, o discernimento espiritual do fato.
Convida quem não pode te retribuir, restituir, dar de volta, devolver. É esse o sentido. É a liberdade espontânea de você servir com amor, sem querer ser servido. Quando Jesus diz conhecer e não conhecer, é porque ele reconhece, olha que coisa incrível, a natureza do interesse e da iniquidade das pessoas que são movidas, ou para fazer ou para não fazer. 1 João 3, 16, 17 diz que nisto conhecemos o amor de Deus, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida em favor dos irmãos. Falei domingo passado que quem tem a sua vida psíquica, ela não consegue dar porque ela fica preocupada em se manter na forma carnal, nas suas paixões, de desejos, carências, faltas, conflitos. Mas aquele que agora tem Cristo, ele já não mais tem esse interesse carnal. Ele tem agora uma paixão de doar e não mais de receber, mas sim de ser um filho de Deus a doar. Em favor de quem? Dos irmãos. Por isso que 1 João 3, 16, 17 ele fala isso. Nós devemos dar a vida em favor dos irmãos, sem murmurar, sem cobrar, sem interesse, mas em amor. Se os olhos do coração nosso estiverem fechados e os olhos do nosso espírito estiverem fechados, não haverá entendimento e nem compreensão. Haverá apenas relacionamento com as pessoas e com o próprio Deus, mas não comunhão e nem conhecimento. Por isso que Jesus disse, não vos conheço. Eles conheciam, não, eles sabiam e tinham interesse em Jesus. Por isso que eles fizeram as coisas que fala lá em Mateus 7, quando encontrarem com ele na eternidade. Mas esses vocês viram que agora eles fizeram porque eles amavam. Nós nem vimos que era o Senhor, nós nem sabíamos que era o Senhor. Nós fizemos porque era o nosso irmão. E aquilo que Eliú falou para Jó, se você fizer o bem ou o mal, aqui embaixo você está fazendo para você mesmo e para os seus, porque você não vai mudar nada na glória de Deus. O verdadeiro conhecimento, queridos, para encerrar, ocorre quando a comunhão é espontânea, sem perspectiva nenhuma de devolução, sem interesse algum. Então, encerrando, quero dizer o seguinte: qual a diferença, então, entre a alma vivente, o ser humano, a alma vivente, adâmico ainda, com as suas paixões carnais, e daquele homem espírito vivificante que realmente agora teve esse encontro real com Jesus Cristo e uma transformação no seu coração, na sua vida, sendo uma nova criatura que está crescendo em conhecimento, em graça e na verdade? Nós podemos afirmar que todas as pessoas sabem de Deus. Todas sabem. Ninguém fica sem saber. Agora é o seguinte, Deus precisa do saber humano para ser conhecido? Você responderia, não. Porque todos sabem. E Deus continua sendo Deus. Muito estudo. Enfado da alma, diz Salomão em Provérbios. Na teologia, precisa muito estudo de teologia e doutorado e pós-doutorado em teologia, com definições e conceitos de Deus, com Jó e seus amigos procurando usar os conceitos teológicos que eles tinham dos ancestrais, dos patriarcas, sobre a vida do Jó, para tentar entender o que estava acontecendo com Jó? Não. Depois você vai ver que um grupo menor tem um entendimento de Deus. E Deus precisa do entendimento do homem, a inteligência do homem para ser conhecido, precisa de doutrinas específicas, variadas, específicas. Doutrina de Deus, doutrina angelical, a angelologia, doutrina dos demônios, doutrina de salvação, doutrina... Não, querido, não precisa. Agora, a compreensão de Deus precisa do saber. A compreensão de Deus precisa do entendimento, mas não fundamenta nem no saber nem no entendimento, porque precisa do Espírito Santo para fazer com que todo saber e toda sabedoria comece com o temor de Deus, e todo entendimento, que é a transformação do coração na sua alma,
E toda a compreensão a nível do Espírito faz com que o Espírito Santo agora fale com o nosso Espírito fala com a nossa alma expressa através do nosso corpo o que Deus é. Então Deus é a nossa referência. Então o amor de Deus Pai, a essência é o Deus Pai, o amor de Deus Pai. A evidência é aquilo que revela na graça do seu Filho Jesus Cristo. E a consciência que nós temos é que agora nós temos uma comunhão plena com o Espírito Santo de Deus para, junto com Ele, fazermos essa obra salvífica que Deus proporcionou em santificação e em comunhão para sermos santos e justos e vivemos essa justiça em amor. Então, o que nós temos que fazer é ter a identidade de Cristo, a natureza santa que Cristo veio trazer, e o que ele pediu, ele falou, sede perfeito como o Pai é perfeito. E como nós somos perfeitos? Quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que está em nós agora, passa a expressar exatamente a referência de quem Deus é, amor. É isso que ele diz e é isso que ele nos orienta para ser. Então quero terminar com o versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, alma vivente, devemos trazer também a imagem do celestial Espírito vivificante. Sermos cristãos, isto é, um pequeno Cristo a expressar o Pai, o Filho, na unção do Espírito Santo, para que as pessoas passem a conhecer Deus, não apenas conhecer Ele como aquele que criou, mas como aquele que redime. Conhecer Deus por fora pelo que Ele faz e por dentro pelo que Ele é. E também fazer com que a gente possa adorar pelo que Deus é e louvar por tudo que Ele tem feito para a glória e honra de Deus Pai. Amém? É assim que eu gostaria de colocar hoje a respeito desse tema que nós estamos falando, o ser espiritualmente, ser vivente, espiritual. Amém. Amém. Vamos agora encerrar esse nosso momento de culto. Se você tem algum pedido, alguma necessidade particular, esteja colocando diante de Deus, colocando em primeiro lugar a sua vida diante de Deus, e Ele há de suprir cada uma das suas necessidades. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento estar colocando em primeiro lugar aqui a minha vida, do Michel, que o Senhor esteja suprindo cada uma das nossas necessidades, esteja nos guiando, nos orientando, nos dando sempre a tua bênção, o teu direcionar. E para cada um dos irmãos que estão assistindo também, Senhor, que a tua bênção, a tua paz, a tua alegria, o desejo de crescer espiritualmente esteja no coração de cada um e que todos nós sejamos aperfeiçoados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dá-nos a tua bênção neste dia, nesta semana, e nos guarde, nos fortaleça na fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para as nossas vidas. Para nossas famílias. Para as nossas famílias. Para nossos trabalhos. Para os nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. De uma semana de bênção. Uma semana de vitórias. Uma semana de vitória. Sempre confiantes nas promessas de Deus. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai. Em nome do Pai. Do Filho. Do Filho. E do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.